Estamos começando, neste mês de março, mais uma série com título O Poder da Fé. Tenha fé em Deus. Essa é uma frase que tem sido repetida milhares de vezes. A fé, na realidade, é um dos grandes pilares do cristianismo, ao lado de esperança e do amor. Diz o texto bíblico: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, verso 13. Conforme Hebreus, capítulo 11, todos os homens que agradaram a Deus fizeram história. E eles eram homens de fé. A fé já virou moda, até mesmo no mundo secular. Constantemente temos ouvido: você precisa crer em seu potencial, é preciso ter fé no seu produto. Somos desafiados a crer nas técnicas modernas, fé na empresa, fé no cliente, por aí vai. Todos querem ter fé, os religiosos e os políticos, os atletas, os comerciantes, etc. Já sabemos, sem fé nada acontece. O que a Bíblia diz? Está escrito assim na Bíblia: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos analisar algumas coisas. Sem fé não se recebe nada de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Sem fé não podemos ser salvos, pois a Bíblia diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, uma dádiva de Deus. Também não procede de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Sem fé não teremos milagres. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. É uma expressão que está lá em Marcos 11, 22. Mas será mesmo que a fé abre todas as portas no reino de Deus? Vamos refletir. Ter fé em Deus não é suficiente. É preciso que Deus também tenha fé em nós. A fé que depositamos em Deus tem de ser uma via de mão dupla. Nós confiamos em Deus e Deus confia em nós. Muitos livros são escritos todos os dias, com muitos títulos diferentes, como, por exemplo, Como Alcançar as Bênçãos de Deus pela Fé. A fé remove montanhas. Precisamos escrever mais sobre como conquistar a confiança de Deus em nós. Precisamos conquistar a fé de Deus em nós. Deus confiou em Moisés, em Davi, em Samuel e tantos outros, e quer confiar em você para a grande obra que Ele deseja depositar em suas mãos. Aí eu pergunto: Deus confia em você? Deus pode confiar em você? Muitos acham que é só orar, decorar alguns versículos sobre fé e então exigir de Deus a realização dos seus desejos. Olha, preste bem atenção e leia com atenção capítulo 58 do profeta Isaías. Ali Deus nos dá uma tremenda revelação. O assunto ali é jejum. E ali Deus trata do problema e dá a solução, que é simples: construir uma estrada de mão dupla entre ele e o homem. Embora a ênfase aqui seja o jejum verdadeiro, Deus está mostrando para o seu povo a causa de tantas orações não serem respondidas e o porquê de uma vida espiritual fraca e sem poder.
Deus afirma no texto que, a despeito do povo estar em pecado, eles iam à sua casa para reivindicar os seus direitos e exigir que Deus realizasse todos os seus desejos. O povo só se preocupava com seus interesses e é por isso que jejuavam e reclamavam pelo fato de suas orações não serem respondidas. Isso se parece com o povo de Deus hoje. Um povo egoísta, reivindicador e que só vê Deus como um resolvedor de problemas. Isso é falta de revelação sobre a gloriosa e maravilhosa pessoa de Deus. Ora, precisamos de um Deus para servir e não de um Deus para nos servir. Hoje vemos na igreja um povo à caça das promessas e das bênçãos, mas sem nenhum compromisso com o eterno propósito de Deus. A igreja está omissa quanto ao seu verdadeiro papel no mundo. Hoje temos um povo muito parecido com aquele povo da época do profeta Isaías, que reclama o tempo todo de Deus. Lá no capítulo 58, veja o verso 3. O povo diz assim: por que jejuamos? Dizem, e o Senhor não vê? Por que nos humilhamos e o Senhor não repara nisso? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. É assim que Deus diz a eles. E exploram os seus empregados. Hoje, na visão de alguns, Deus não é Deus, mas é um tipo de garçom espiritual. Hoje temos muitos crentes emburrados, literalmente emburrados com Deus, reclamando seus direitos garantidos na cruz. E esses direitos estão garantidos mesmo, mas os nossos relacionamentos são como uma via, precisam ser como uma via de mão dupla. Confiamos nele, fazemos a sua vontade, honrando-o sempre, e ele confia em nós e nos honra, abrindo-nos o seu bom tesouro. Nesse capítulo do livro de Isaías, Deus fala da atitude, do caráter do seu povo, e aí relaciona uma lista de bênçãos que eles receberão como resultado dessa comunhão íntima, dessa caminhada nessa estrada de mão dupla. Ouça bem. Num relacionamento de mão única, só um dos lados sai ganhando, e esse nunca foi o desejo do coração de Deus. Imagine um relacionamento conjugal. A mulher quer todos os benefícios desse relacionamento. A mulher quer casa, quer carro, quer dinheiro, privilégios, viagens, roupas, joias finas, bolsas, mas não faz nada para merecer. Você acha que esse relacionamento vai durar? Claro que não. Muitas vezes é a mulher que vai à luta e o marido não corresponde. Esse relacionamento não vai dar certo. A fé do povo de Deus na época do profeta Isaías não estava levando aquele povo a lugar nenhum. Deus não tinha fé neles. Outra coisa, Abraão é chamado de o pai da fé. Isso não aconteceu por acaso, com facilidade e nem instantaneamente. Custou um alto preço. Confirme lá Gênesis capítulo 12, os primeiros versículos. Ali nós temos o seu chamamento, diz a Bíblia. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e lhe abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Depois, Deus lhe promete um filho, e lhe dá uma promessa
através do filho da promessa, ele, Abraão, seria o pai de uma multidão incontável. Essa palavra foi muito clara mesmo. Está escrito mais na frente: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a sua medida completa. Primeiro, Deus lhe garante que o seu servo não seria o seu herdeiro. Depois lhe diz que o filho da sua escrava, Agar, também não seria o seu herdeiro. Só que Abraão já estava com 100 anos e Sara, sua esposa, com 90. Imagine que situação. Abraão achou até engraçado, mas não duvidou. Veja Gênesis 15, versos 4, 5 e 6. E também confira o capítulo 17, verso 17, porque é onde Abraão achou muita graça dessa história. Assim está escrito: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe o Senhor: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Abraão achou graça. Poderá Sara dar à luz aos 90 anos de idade? Mas, diz a Bíblia, Abraão creu e a promessa se cumpriu. A fé de Abraão agradou a Deus. De repente, veio a prova de fogo. Deus prova Abraão de uma maneira quase que insuportável. Confira Gênesis 22, verso 2. Então disse Deus: toma o teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei. Bem, tudo parecia uma incoerência. Isaque não era casado e não tinha filhos. Como poderia Deus cumprir a sua promessa de uma multidão incontável? Mas Abraão decidiu crer e deixar os comos nas mãos de Deus. Quando não negamos nada a Deus, coisas incríveis acontecem. Depois de caminhar 3 dias, Abraão disse a seus servos: ouça bem, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltaremos. Gênesis 22, 5. Leia também Hebreus 11, do verso 17 em diante. Diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto, a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio dele, por meio de Isaque, a sua descendência será chamada ou considerada. Abraão levou em conta que Deus, veja bem, poderia ressuscitar os mortos. Naquela época não havia nenhuma experiência de ressurreição. Então, Abraão, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos porque creu. Imagine Abraão preparando o cenário. Aquelas pessoas mais criativas criam coisas fantásticas. Abraão não se deixou levar pelas emoções. Ele agiu baseado na palavra de Deus. Que tremendo exemplo de fé! Quando eu estudava em Belo Horizonte, eu ia muito na Igreja Batista da Lagoinha e fui testemunha de um grande gesto de fé. Até hoje eu me recordo, uma senhora viúva, depois do apelo do pastor
para missões, decidiu dar o seu barracão de oferta para a igreja, para Deus. E aquilo foi um escândalo para os seus vizinhos. Ela trabalhava para uma família muito rica, uma família bilionária, que residia ao lado daquela lagoa chamada Pampulha. O casal decidiu se mudar para a França e, surpreendentemente, decidiram lhe ofertar a casa onde moravam no valor de $2 milhões. Aí sim, os vizinhos ficaram emudecidos, impressionados com aquilo. Como aquela mulher fez algo incrível para Deus, Deus fez algo extravagante para ela. É assim que as coisas acontecem. Vamos ver o desfecho desse relacionamento Deus-Abraão. Gênesis 22, versos 10, 11 e 12. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho. Deus viu que Abraão realmente iria matar o seu filho e imediatamente o proibiu de fazê-lo. Deus providenciou um carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaque. Deus usou uma expressão interessante: agora eu sei. Gênesis 22, 12. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. E eu agora tenho convicção de que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, o filho do seu amor. Deus estava dizendo: agora sim, agora eu confio em você. Antes de Abraão se tornar o pai da fé, ele teve que conquistar a confiança do seu Pai Celestial. Em 1978, Deus nos deu uma visão para a conquista de cidades. Aí eu pergunto: você acredita? Você duvida? Você questiona? Deus pode confiar em você neste momento de conquista de cidades? Veja a sequência do diálogo lá de Gênesis 22, do 15 ao 18. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Que maravilha! Abraão confiava plenamente em Deus e Deus confiava plenamente em Abraão e passou a chamá-lo de meu amigo Abraão. Então aí inaugurou-se uma geração de homens e mulheres que confiam plenamente em Deus. Você também quer conquistar o eu agora sei de Deus para a sua vida? Concluindo, eu quero dizer o seguinte: decida confiar em Deus e prosseguir sempre, sempre. Abandone os seus questionamentos e obedeça o comando de Deus. Deus não está impressionado com seus discursos, até coerentes, mas ele prefere uma vida de obediência. Só pela provação, pelo teste da obediência, é que nós seremos aprovados. Uma pedra amarela só será chamada de ouro depois de passada pelo fogo. É o fogo que revela o seu verdadeiro valor. Somos provados por Deus para que aquilo que não é bom
desapareça e o que tem valor permaneça em nós. A Bíblia declara que Jesus aprendeu a obediência pela provação. Confira Hebreus 5, 7, 6, 7 e 8. Jesus foi provado e foi aprovado. Nesta última hora, nós somos desafiados a crer 100% nas promessas que Deus tem para nós como ministério, porque pela fé faremos parte dessa abençoada geração de Abraão. Confira Gálatas 3, do 7 ao 9. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé, diz a Bíblia. Então, querido, hoje nós estamos também diante de um grande desafio. Nós temos que cumprir uma tremenda palavra que Deus deu a nós. Nós seremos conquistadores de cidades. E nós pegamos uma carona na fé de Abraão, crendo que realmente Deus vai materializar este sonho, este desejo, em nome de Jesus. Se você crê, então levante o seu braço direito e dê um brado de vitória nesta hora, porque quem viver verá. Nós teremos aos pés de Deus inúmeras cidades, para a honra e glória e para o louvor do seu nome. Amém e amém.